preciso ter força, é preciso união. Força comunitária, força da integração. É preciso ter força, é preciso... Bom dia a todos, boa tarde a todos, boa noite a todos que vão nos assistir esse programa. Hoje nós estamos aqui com o programa Força Comunitária e eu estou trazendo aqui hoje uma pessoa que ele é ímpar aqui em Cabo Frio, uma pessoa de excelência, uma pessoa que tudo que a gente quiser saber, questão de defesa civil, a previsão do tempo nosso de Cabo Frio, ele sempre dá tudo praça pra gente, tudo de antemão. E é uma pessoa, deixa eu apresentar ele, melhor ele falando quem é a pessoa do Márcio Sorém. Bom dia, Márcio. Bom dia, Socorro, é um prazer estar aqui com você, com todos os telespectadores da Cabo Frio TV. Eu estou sempre disposto a vir uma entrevista para trazer esclarecimentos, conhecimento do que eu posso, do que eu conheço, né, do que eu detenho conhecimento. Eu acho que é uma obrigação minha compartilhar isso. Eu acho que eu estudei, me qualifiquei ao máximo para poder compartilhar isso com toda a comunidade e trazer até a segurança, de certa forma, na área de defesa civil. Márcio, como é que... Vamos primeiro, o primeiro ponto, defesa civil. Olha que frio é esse, que friagem é essa? Nós moramos em Cabo Frio, não precisamos desse frio tudo. Por quê? O que está acontecendo, Márcio, assim, sua opinião, o que está acontecendo para a gente estar com essa mudança de clima assim tão brusco, né? Porque... Socorro, nessa época é comum nós termos a presença de frentes frias, né, de frentes frias, e que traz esse frio. Agora, logicamente, que a gente está sob uma mudança climática planetária, né? Seja cíclica, como alguns cientistas dizem, ou não, ela sendo cíclica ou não, é notório que o ser humano está acelerando esse processo, com a emissão de gases que causam um aquecimento global. Então, com isso, você tem extremos de temperatura. Você vai ter, assim como o verão mais rigoroso, nós teremos também invernos mais rigorosos e mais discrepâncias nas altas e baixas de temperatura. Nós vimos até há 2 semanas atrás, foi um fenômeno natural, comum, quer dizer, não tão recorrente assim, mas ele acontece no inverno, mas que nós vamos ver mais isso, pela maior incidência e intensidade dos fenômenos adversos, que foi uma frente fria, que é um sistema de alta pressão, mas que deu de encontro com uma temperatura quente, uma massa de ar quente que nós estávamos aqui em Cabo Frio. Nós vivenciamos um calor bem extremo há 3 semanas atrás. Quando veio a frente fria, o que aconteceu? Ao invés de secar o tempo, né, ela dispersa o vapor d'água, ela formou um sistema de baixa pressão com vapor d'água, condensação na atmosfera, ventos fortes pelo deslocamento e chuva. Então nós tivemos frio, chuva e vendaval ao mesmo tempo, o que não é muito comum. E, mais uma vez, nós veremos esse aumento de intensidade e incidência de fenômenos como esse, e como furacões que nós vemos por aí, e tsunamis e tudo mais, por essa mudança climática. Nós vamos vivenciar isso. A estimativa, inclusive, é até um tanto quanto estarrecedora, ainda mais que os Estados Unidos saíram do Tratado de Paris, o que é muito grave. A gente tenta combater o aumento da temperatura na Terra para que ela não ultrapasse 1,5 graus nos próximos anos. Porque, além disso, nós vamos vivenciar desastres de grande intensidade, né? A gente vai vivenciar coisas sérias no planeta. Agora, se chegar a 4 graus, é para poder assim, acabar com produção de grãos, guerras, e vai por aí afora. E 20 graus, conforme está previsto para 2100, é praticamente o fim da vida na Terra. Então, se nada for feito, é muito sério. 4 graus é desastre planetário, já é uma coisa muito braba. 20 graus é extermínio. Isso tudo a gente esbarra numa coisa. Falta de políticas públicas. Políticas públicas, nas nossas cidades, para que possa, como que eu vou te perguntar, fazer um planejamento das áreas urbanas, das áreas verdes. Isso certamente. E também pela emissão de gases. O metano e o dióxido de carbono são os 2 gases que mais influenciam no aumento da temperatura, no efeito estufa. Acúmulo de lixo? Acúmulo de lixo, olha, mas até aumento da população, uso de fertilizantes, causa a produção de metano, o combustível fóssil, a queima de combustível fóssil.
Então, o carro com motor de queima de combustível fóssil, né? Isso tem que acabar, gente. A gente tem tecnologia para isso, não tem cabimento. Aí você tem incentivos do governo federal, como já vimos no passado, com isenção de IPI para a produção de automóvel. Mas a gente não vê incentivo fiscal do governo para a produção de energia fotovoltaica, por exemplo. Você não vê nesse sentido. Agora mesmo, nós temos uma lei, os ambientalistas têm a boa intenção, existe assim, se nada for feito, pelo menos alguma coisa foi feita, com relação a 8006, das sacolas plásticas. Se nada for feito, é alguma coisa, mas é uma lei que não traz com ela a real solução do problema. Sim. Nós temos aí, tudo bem, concordo que são em torno de 4 bilhões de sacolas no lixo que o Brasil produz. O Brasil produz 7 milhões, são tantos números, são mais de 78 milhões de toneladas de resíduos sólidos. Disso daí, mais de 14 milhões é de lixo plástico. Só 7 milhões e 700 mil toneladas são sacolas plásticas? Não, aí fugiu a palavra. São jogadas fora de maneira irregular. 1 milhão de toneladas de plástico, sequer é recolhido. E 2 milhões e 400 mil vão parar nos depósitos de lixo, nos aterros sanitários. Quer dizer, algo tem que ser feito, mas mais uma vez, é a política pública errada. Demagoga, porque a gente tem que fazer o quê? É obrigar a coleta seletiva de lixo, é reciclagem. Sim. O plástico veio para quê? Para substituir o papel, para proteger as florestas, e por ser mais barato e facilmente reciclável. Agora, uma pergunta que todo mundo faz. Por que a sacola que eu levo para casa, as mercadorias do mercado, agora é uma sacola biodegradável? Mas eu continuo com o mesmo plástico grosso. Das embalagens. Do arroz, do feijão. Porque você não chega nesses mercados, como é que fala? Mercados tradicionais, Extra, Guanabara e todos esses mercados que a gente tem aí, você não vai comprar as coisas a granel, certo? Não, até porque no Brasil tem lei contra isso, né? Sim. E aí o que acontece? Se eu não vou comprar a granel para levar-se naquela sacola biodegradável, beleza. Eu vou comprar 5 quilos de feijão, eu vou com 5 sacolas plásticas para casa dentro da minha sacola biodegradável. Então só a mercadoria para levar que é biodegradável. E vai depositar essas embalagens depois num saco plástico de lixo. De lixo. E mais um agravante. As sacolas biodegradáveis colocadas aqui, né? A Universidade de Plymouth, nos Estados Unidos, fez um teste com as sacolas, as convencionais e as biodegradáveis, no ambiente aquático marinho e sobre o solo, enterrados, né, ao tempo. No ambiente marinho, as sacolas plásticas tradicionais, 3 meses depois, estavam em plena funcionalidade, né? As biodegradáveis se degradaram completamente. Sim. Mas no solo, enterrados, 2 meses e meio, mais ou menos, depois, as biodegradáveis ainda estavam presentes no solo, o material delas. Então, não é tão eficiente assim. Sim. Mais uma vez, eu bato muito nessa tecla, é a reciclagem. Olha, o Brasil é o 4º maior produtor de plástico, lixo plástico no mundo. E só recicla 1% desse lixo. Se reciclasse na totalidade, nós teríamos um retorno à economia de quase 6 bilhões de reais por ano. Porque eu acho que o que eles estão tentando economizar nessa sacola plástica, se eles criassem mais usinas de reciclagem, cooperativas, alguma coisa de reciclagem, que aí no caso a gente utilizaria a reciclagem do plástico, do papel e de tudo. Eu acho que a gente teria um proveito melhor. Certamente. Do que essa questão que isso é uma polêmica que vai acabar não dando em nada, é só gastar dinheiro mesmo. Acho que proibir, o aterro sanitário tinha que ser proibido por lei de receber lixo sólido, resíduo sólido, só isso. Que aí obrigaria o município a providenciar a coleta seletiva e o governo federal dar incentivos para a construção de usinas de reciclagem. Outra coisa que eu fiquei assim, sem entender nada, criou-se também essa lei, ou já tinha, não me lembro direito, sei que quando eles falaram da sacola biodegradável, que vai economizar nisso, também eu não posso pegar o meu lixo domiciliar e queimar na minha casa, certo? Essa lei já é antiga já. Sim, é isso que eu estou falando. Aí eu te pergunto, como que eles vão fazer uma coisa se a gente não tem
coleta de lixo seletiva nas cidades. A gente não tem usina porque quando a prefeitura recolhe o lixo, onde é que ela joga? Todo no caminhão, compactador e vai lá para... Usina de reciclagem? Não, vai lá para aterro sanitário. E aí o que acontece? Quando existe, como já existiu greves, de você ficar dias com seu lixo em casa e não ter caminhão, o que aconteceu? A maioria das pessoas queimava seu lixo e ia ali. Eu sempre faço isso na minha casa, não é por causa disso, mas sempre tive, como a gente é criado em roça, coisa, eu aprendi com meus avós, pais, coisa que toda casca de legumes, eu sempre coloquei nas plantas. Já para ir servindo É raro eu colocar no saco lixo para jogar na rua. Tudo eu coloco Tem até um macetezinho. Você joga direto no jardim? Jogo. O ideal é você ter uma caixa, um local, você botar as cascas de legumes ali e joga areia. Areia joga mesmo por cima. E deixa ela fermentando, compostando ali. Porque se você jogar o lixo direto, além do mau cheiro e acúmulo de insetos, essa fermentação não é boa para a planta. Então você prepara uma terra primeiro, depois você joga essa terra adubada lá. Eu faço assim, eu tenho os vasos de planta, aí tá ali o vaso de planta, aí eu vou ao redor dele ali da planta. Você separa um vaso só para isso. Você bota as casquinhas de legume, caixa de ovo e tudo mais, borra de café, e bota a terra por cima. Aquela terra, areola, né? Sim, bota ali e deixa ali. Deixa uma semana, mais ou menos, 10 dias. Aí depois aquilo se misturar, aí você bota na planta. Mas é isso que eu tô falando. Eu já economizo desse jeito. Eu sempre fiz isso. Eu tinha tem um pé de laranja lá em casa, de tangerina que fala. E aí na raiz dele eu coloco sempre essas coisas. Aí eu jogo borra de café, jogo casca de ovo, jogo tudo ali. E aí depois eu vejo, à medida que a chuva também vai coisando, eu vou botando areia. Então sempre estou fazendo isso. É raro se jogar lá em casa essas coisas. Mas aí existe o lixo de sacolas plásticas, o lixo de banheiro, disso e aquilo. E aí? No Japão, por exemplo, o governo japonês ele dá um incentivo à população. Primeiro porque você não pode colocar mais do que 5% de lixo orgânico para fora. No Japão existe essa lei. Você paga uma multa por isso. Mas você compra muito barato, porque tem incentivo fiscal na produção, de 2 máquinas para exatamente isso. Uma ela tritura o lixo orgânico junto com serragem para produzir o fertilizante. Sim. E uma outra queima por vaporização, também para fazer fertilizante. Ou seja, incentivo fiscal, políticas públicas, educação, conhecimento. Faz uma proibição, mas não leva o conhecimento à população. Sim. Agora você imagina, para mim é muito fácil socorrer. Eu tenho carro, eu tenho uma picape até. Lata de alumínio e alguns outros objetos recicláveis, né, alguns resíduos recicláveis, eu disponibilizo para os catadores. Agora, por exemplo, garrafa plástica, plásticos em geral, é muito barato, quase não vale a pena para o cara levar o que paga o depósito. E eu boto no meu carro e levo. Eu levo o depósito, eu deixo lá. Mas vou dizer, e quem não tem carro? Sim, e o vidro? E o vidro? E, mais uma vez, não tendo sacola botar lixo. O pobre vai ter que comprar saco, vai ter que bater essas despesas. Ou seja, botou na conta do povo uma responsabilidade que eu vejo como do poder público. Sim, porque olha só, se eu não vou ter mais, exemplo, daqui a pouco a gente não vai ter mais esse saco grande de lixo, certo? Só se for biodegradável. Só se for biodegradável. E aí o que acontece? Eu vou ter que comprar o saco biodegradável. E aí, o vidro? Mudou o que para mim? Até, inclusive, tinha uma técnica, né, que você botar lâmpada quebrada, as coisas assim, dentro de uma garrafa PET para não cortar a mão do lixeiro. Sim. Eu não sei bem que eu vou fazer isso agora, né? Então, quer dizer, é complicado. E aí eu sempre falei, quando começaram isso, eu falei assim, gente, políticas públicas. Não. Políticas públicas. O que se precisa. E eu acho que o poder público, não só de Cabo Frio, mas da nossa região. Quando eu falo assim, eu falo da nossa região porque tudo que acontece em Cabo Frio acaba respingando questão de saúde, questão de praia, questão de beleza, tudo acaba respingando nas cidades vizinhas. Ver a saúde agora que está acontecendo. Né? Então o que acontece? Eu falo a nossa região, os prefeitos da nossa região. Já que fora, por que eles mesmos não criam um incentivo, monte uma cooperativa regional? Municipal, olha só, não vai. O que acontece? Você vai ter que contar com bom senso, conhecimento, inclusive, dos chefes dos executivos. Sim. Isso é muito frágil, porque poucos terão essa visão. Eu já ouvi alguns
candidatos a prefeito até falarem sobre cidade verde, existe essa intenção, tem gente muito bem preparada para isso. Mas não quer dizer até que ele vai chegar ao poder. Sim. E você vai ter que contar com todos os prefeitos agindo dessa forma. Então eu vejo que deve haver uma legislação federal com obrigatoriedade do município a participar desse programa. Ou seja, um programa de cidade verde, de coleta seletiva de lixo, uma obrigatoriedade. O lixão tem que acabar. São 3 mil lixões que tem no Brasil, isso tem que acabar. Agora, os aterros sanitários, eles devem ter uma legislação, deveria ter uma legislação proibindo a eles de receberem resíduo sólido. Sim. Isso é obrigar a reciclagem. Você tem que incentivar empresas para construírem até fábricas de reciclagem. Ou o próprio município, se quiser investir, porque é um bom negócio. Aí o pessoal fala assim, porque o plástico é mais caro para reciclar do que para você produzir. Concordo, mas o problema tem que ser resolvido. A vantagem do plástico é justamente por ser reciclável. Então tem que haver obrigação. Então o bom senso, a ética moral não falam mais alto. Então que a lei faça isso. Obrigue a isso. Mas tem um outro lado também. Os lixões, né, os aterros sanitários, nós sabemos muito bem que são propriedades particulares e que recebem dos municípios para depositarem o lixo lá. Sim. Então existe também, por trás disso tudo, um interesse econômico. Elas sempre têm. Né? Porque uma fábrica de reciclagem seria uma empresa privada que iria fazer uma coisa boa ao meio ambiente e ganhar dinheiro. Que nem no Sul, os caras lá, não me lembro o nome deles lá, que fizeram uma fábrica, resolveram o problema de pneu, Sim. que era o grande problema no lixo. Né? Do lixo eles lá. só perdem 4% do pneu que é levado para lá. Eles produzem um carvão, um óleo e um gás. Com o pneu. Com o pneu. E o ferro. E a malha também é reciclável também. Então só perde 4%. Pra você ter uma ideia, o gás produzido é o que faz a própria fábrica funcionar. Quer dizer, solução tem para tudo, mas é uma empresa privada. Então você não vai ter mais aquela questão do... Eu não quero ser leviano e falar assim diretamente, porque você mas a gente sabe como é que funciona esse negócio. E o mesmo eu vejo, infelizmente, não por parte das pessoas que defendem o meio ambiente. Eu tenho amigos ambientalistas que são, assim, defensores, são super-heróis do meio ambiente. Eu também, por ser um profissional de defesa civil, o meio ambiente caminha junto. Tudo que nós fazemos que afeta o meio ambiente, afeta a segurança e a proteção da defesa civil, como lixo, material de obra deixado em calçada, que entope ralo, aquelas coisas assim. Então, eu também vejo que deve ser feita alguma coisa. Mas essa lei, ela não veio com esse intuito, ela tem, assim, por ela ser tão pequena, falando tão especificamente uma proibição de uma determinada coisa, que eu não consigo, infelizmente, eu gostaria de não ver dessa forma, mas eu não consigo não ver o interesse econômico por trás. Porque... Você obriga a pagar por uma coisa que eles tinham que fornecer. Sim. Agora cabe à população, agora também exigir seus direitos, né? E, o mercado não está fornecendo de graça a sacola biodegradável, não vai lá. Mas é fácil falar de carro, né? Sim, a pé é outra história. Não, mas olha só, eu já fiz isso e eu acho bom muita gente fazer. Eu fui num determinado mercado aqui, e aí eu cheguei lá com a minha filha, aí a gente foi comprar pouca coisa, mas você sabe que, eu não sei você, mas mulher, quando chega no mercado, vai comprar uma mercadoria e sai com uma sacola. Compra... Você vai lembrando? Vai lembrando. Eu entrei para comprar uma caixa de leite. E saí com leite, saí com biscoito. E aí, o que acontece? Quando a moça falou mesmo assim, a gente vai dar 2 sacolas para você e o restante você tem que pagar. Aí eu olhei para as mercadorias em cima do balcão e eu falei, mais ou menos aqui eu vou gastar umas 6 sacolas. Aí eu falei mesmo assim, o que você pode colocar de caixa de leite nessas 2 aqui? Aí, nessa sacola aqui, dá para colocar 4 caixas. E os biscoitos, você pode colocar nessa? Pode. Então eu teria direito a 2 sacolas, certo? Uhum. Aí meu filho falou assim, mãe, paga essas 2. E deixa o resto. Deixa o resto e paga, faz outra compra de novo. Ela vai ter que dar mais 2 sacolas. Pois é. E aí o que acontece? Ela, não, mas você tem que pagar. Eu falei, por que eu tenho que pagar? É obrigação de vocês me dar 2 sacolas. É a norma de vocês, certo? Eu tenho que pagar pelas outras que eu for usar. Se eu não vou usar... Por compra, eu acho. Por compra. Eu não vou usar, você vai colocar tudo que quiser nessa daí. É uma lei inócua. Ela não amarrou tudo da forma correta e nem trouxe esse ganho, mais uma vez, porque não exige um sistema real de coleta seletiva, de reciclagem, nada disso. Ela colocou uma proibição específica. O mesmo aconteceu com o canudo.
Sim. Porque o canudo fica... Canudo de plástico, fica quase 100 anos e não sei o quê. Vai no mar, você vai mais ver, é garrafa PET, garrafa de água mineral, é copo descartável, isqueiro, naquelas ilhas asiáticas, onde já acumula lixo, o que você menos vê é canudo. Sim. Mais uma vez, o que copo acompanha... de Guaravita. O copo de Guaravita, o canudo. Tá, e o copo de Guaravita? Que tem muito mais plástico e vai parar lá também. Sim. Ou seja, leis inócuas que não trazem a solução. Tem que ser feito aqui uma lei com relação à obrigatoriedade de coleta seletiva e reciclagem. Aí sim, eu vou bater palma veementemente, solução feita, solução dada. E educação da população. E educação da população. O Márcio, quando eu falei no início uma questão de uma parceria regional, se o nosso poder público da região aqui, mas ele pode tentar fazer a parte dele. Pode. Juntar Deve, né? Mais que obrigação. Um prefeito e eles não têm aqui como é que fala? Como que é o nome daqueles que colocaram agora que os prefeitos fizeram aí? Consórcio. Consórcio. Por que eles não aproveitam esse consórcio e em vez de debater só para construir uma coisa ou duas, esse consórcio eles não fazem tudo, puxa tudo que eles puderem para nossa cidade, nossas. Porque se eles podem vir fazer uma cooperativa em parceria, cada município. Porque se eles fazem, exemplo, se cria-se uma cooperativa dessa de reciclagem no município de Cabo Frio, sendo pago pelos outros municípios, Arraial traz o lixo dele para a cooperativa de Cabo Frio, Búzios traz, ou se constrói em São Pedro. Cabo Frio vai levar o lixo, em vez de colocar naqueles lixão que a gente sabe que tem, leva para a cooperativa. E aí começa a se fazer um trabalho na cidade. O pessoal da Defesa Civil, o pessoal da Vigilância Ambiental, Vigilância Sanitária, Vigilância de Saúde, Vigilância de tudo, os próprios professores passariam a ir educando, palestrando, ensinando mais as crianças na escola para criar esse hábito. Isso é fundamental. Porque também não adianta hoje você, Márcio, pegar uma equipe e chegar na escola, vamos na escola fazer palestra para as crianças. Nunca mais apareceu lá. Fazer hoje, vamos criar um projeto. Vamos na escola para a gente fazer isso nas crianças, aqui tem que separar isso, separar aquilo. Nem de todas as crianças que você vai na escola, 90% não vai fazer, porque ela vai chegar em casa e ela vai dizer, mãe, eu aprendi isso na escola, que tem que fazer assim. No dia a dia, você acha que a mãe, que eu vi uma filha fazer, vai... Não, essa cultura tem que ser... Isso é uma cultura de longo prazo, né? De longo prazo. Você tem que ter... No Japão é assim, as crianças já têm essa educação, inclusive tem o hábito de... Eles varrem a escola. Sim, eles mesmos. O que acontece? No Brasil, em 2012, a Lei 12.608, ela trazia no seu artigo 26, modificando o artigo 23 da Lei de Diretrizes e Bases, com a obrigatoriedade da aplicação da matéria Defesa Civil e Meio Ambiente na escola. Sim. Isso seria perfeito, porque você teria crianças no início no final do ensino fundamental, aprendendo sobre isso, compartilhando, e as seguintes vindo, você vai ter uma nova geração com esse ensinamento, sendo até agentes disseminadores da prevenção. Sim. O que nós tivemos no ano passado, com grande providência, no ano passado retrasado? Não, final de 2017. Não, digo não, do governo federal, nova lei, foi 2017. 2017. Suprimiram a lei nas diretrizes básicas, saiu de novo, não consta mais. Não consta. Ao invés de ser elaborado um decreto regulamentador para essa lei 12.608, não, suprimiram uma coisa importante. E a gente sabe o quanto funciona isso. Um bom exemplo disso, mais pelo lado de desastre, foi naquele tsunami da Indonésia, aquele primeiro que matou mais de 200 mil pessoas. A única praia que não morreu ninguém foi uma praia em Mali, uma menina inglesa, se eu não me engano, ela tinha 12 anos e ela aprendia a defesa civil na escola. Foi a única que reconheceu os sintomas pré-tsunami e começou a gritar, tsunami, tsunami. Todo mundo foi para um ponto alto, não morreu ninguém naquela praia. Olha o quanto é importante o conhecimento infantil com relação a desastres, a cultura de meio ambiente, a cultura de prevenção. Pois é. Não? E isso nós não temos hoje. Graças a Deus, não sei como desse tempo, se a gente vai ter tsunami no nosso Brasil. Mas, se a gente tem uma prevenção, se eu tenho meus filhos, meus netos, que já estão aprendendo desde pequenininho agora, porque, como que fala, nós estamos construindo o futuro para eles.
Se eles vão aprendendo desde agora, sendo educados também na escola, tendo esse acompanhamento, que eles vão preservar para eles terem uma vida melhor lá na frente, muita coisa vai ser evitado. Do que a gente está vendo agora, essa degradação que a gente está vendo agora, foi o que nós não tivemos no passado. E continuamos não tendo, né? É muito triste. Você até tocou num assunto interessante agora, com relação à possibilidade de tsunami. O Brasil, essa possibilidade é bem quase remota, mas não é impossível. Sim. E em defesa civil, eu costumo dizer o seguinte, a possibilidade precede a probabilidade. Se há possibilidade, nós temos que ter prevenção em relação a isso, Sim. independente do grau de probabilidade. Vamos lá. Nós temos lá o vulcão Cumbre La Vega, nas Ilhas Canárias, que se houver agora uma erupção do segundo vulcão, cairia uma rocha com bilhões de toneladas que poderiam gerar uma onda, que poderia ou não vir a chegar aqui. Providência dos Estados Unidos fez um sistema de boia de sinalização, caso haja, eles vão ter 4 horas antes aviso com relação à vinda do tsunami. Sim. Se houve erupção, se formou a onda grande e se ela está caminhando e o tempo que ela vai levar. Providência do Brasil. Nada. Não vai A chegar probabilidade é remota. É remota. E nada se faz. É igual questão que eu estou falando. Às vezes eu fico observando e vendo as reportagens. A gente escuta muito terremoto em vários países aí vizinhos. Que algumas cidades do Brasil já sentem. Tem São Paulo, na parte sudeste de São Paulo, sul de Minas e Nordeste. Nordeste sempre tem bastante. Ali em Piauí, aqueles lá. E aí o que acontece? Se já está acontecendo, que antes você não via falar muito nisso. Tem tido bastante mesmo. Algumas regiões do Ceará, principalmente, tem tido bastante incidência, né? São pequenos, mas ali é diferente, porque a gente não tem uma falha tectônica ali. Ali é para arrumação de rocha lá em baixa profundidade. Sim. Se arruma. Agora, por que está tendo tanta agora? Realmente eu não sei dizer. E aí é o que eu te falo. É geograficamente uma mudança que está tendo climática. Nós temos várias mudanças aí no planeta. Se está tendo aqui no Brasil, vamos puxar. Se está tendo terremotos pequenos, mas está tendo, uma hora pode vir um grande, certo? Uma falha grande que pegue uma coisa maior. Não tem essa previsão, não. Sim, mas aí... Mas a gente pode descartar uma possibilidade. Não pode descartar. E aí, desde uma vez que a gente está tendo vários picos de terremotos pequenos, como é que fala? 2 graus na escala Richter, até menos. Tem uns que são imperceptíveis, então você tem vários, você não sabe. Existem milhares de tremores no planeta todos os dias. Aí quem me garante que não pode ter um dia ter um tsunami? Nós somos cercados por água, por mar. Várias outras coisas que vão uma coisa. A Rússia, por exemplo, por uma questão de camada magnética da Terra, ela tem a maior probabilidade, como a gente já viu alguns vídeos sobre isso, de meteoros de grande porte entrar na atmosfera. Teve até um tempo atrás, uns anos atrás, há pouco tempo, que explodiu, tiveram filmagem, quebrou vidraças de prédio mais, e teve um que caiu numa floresta na Rússia, que ninguém sequer viu. Depois o indício foi detectado porque ficou aquele rastro monstruoso, está lá até hoje quebrado. Ou seja, é difícil, mas não é impossível. E detalhe, eu estava vendo a reportagem, ele é aquele rastro daquele meteorito que saiu, foi em questão de quilômetros, que ele saiu queimando aquilo, e até hoje não acharam a pedra. Não, porque ela se desfaz completamente. É isso que eu estou falando. E aí, alguém ficou aquele buraco, e aí falou assim, eu falei, gente, eu estava olhando a reportagem, como será que essa pedra bateu aqui e desintegrou? Não, porque essa daí com certeza, ela não chegou a tocar o solo. Assim como aquela outra explodiu no ar e quebrou vidraças, e caiu meteoritos para quanto é lado, espalhados, essa também ela explodiu a um certo ponto. Então ela deixou, pelo deslocamento de ar e a temperatura, ela deixou o rastro de árvores derrubadas, mas ela não chegou a se chocar com o solo. Então ela não faz a cratera. Ela explode, literalmente. Pela pressão e temperatura, ela explodiu a formação dela. É bem interessante isso. É interessante. Eu fico observando, acompanhando essas coisas de geográfica. Eu gosto muito de assistir. Às vezes a gente fica pensando, mas se você olhar muitos filmes que eles fazem lá, acaba sendo uma coisa que um dia pode acontecer na nossa terra. Você vê esses tsunami, essas coisas que estão acontecendo. E aí, esses dias eu estava conversando com o meu filho, ele falando isso, essa friagem, essas coisas. Eu falei, olha só,
quando a gente tiver uma política pública funcionando no nosso município, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso Brasil, que comece a funcionar em 10% já ajuda muito, já melhora as coisas. Aqui, voltando para Cabo Frio, Defesa Civil de Cabo Frio. A Defesa Civil, ela é um órgão muito frágil, não só aqui na cidade de Cabo Frio, como em geral. Você vê que são poucos órgãos municipais no Brasil, vou até colocar em Brasil, que tem uma Defesa Civil realmente estruturada. E geralmente depende de um profissional, não é estruturado, mas você tem um profissional que se destaca pelo interesse do trabalho e até por conhecimento. Mas isso é muito raro, mais uma vez. O que você mais vê é o quê? São defesas civis até bem estruturadas, porque existia inicialmente um interesse, um conhecimento, mas quem assume não tem conhecimento, não detém esse conhecimento, ainda tem a arrogância de não ouvir subordinados técnicos. Que conheça. Ou então, um profissional técnico que fica numa defesa civil que não oferece qualquer estrutura de equipamentos e logística, né? Então, são dois pontos que atrapalham um bom trabalho. E, mais uma vez, o conhecimento é muito importante. A Defesa Civil, ela é o órgão que coordena os trabalhos de prevenção, resposta e recuperação. Recuperação então, mas prevenção e resposta. Tá? Ele faz a coordenação de todos os órgãos municipais, inclusive estaduais, ou seja, quais foram. O coordenador tem essa atribuição de coordenar os trabalhos, através de um plano de contingência bem elaborado. Ele tem que ter, ou seja, ele tem que deter conhecimento, mesmo que seja de forma sutil, não passando que seja, mas de todas as atividades, principalmente nas ações de prevenção. Como é que você vai criar um projeto educacional sem deter alguma técnica pedagógica? Sim. Como é que você vai passar isso a um pedagogo, a um supervisor, a um professor, se você não detém um mínimo de conhecimento nessa área? Como é que eu vou falar em planejamento urbano com áreas de risco se eu não tenho qualquer conhecimento em organização e planejamento urbano? Como é que você vai falar em identificação de problemas estruturais em edificações edificadas sem ter um engenheiro no órgão, ou se o coordenador não tem sequer um curso de identificação de risco em estruturas edificadas, conforme a SDEC oferece, e vai por aí afora, em todas as áreas. Assistência social, ou seja, você tem que ter algum conhecimento de cada área para ajudar, para ao menos levar a ideia do que ser feito e trazer o profissional daquela pasta para trabalhar junto. Ou seja, você coordena ações com todos os outros órgãos. Então, não só o profissional à frente, o gestor, tem que deter muito conhecimento, muito mais do que se pensa, mas também o órgão não pode ser um órgão subordinado, aliás, a outro órgão. Ele tem que estar ligado direto ao prefeito. Na verdade, o chefe da Defesa Civil é o prefeito. Né? O coordenador, ele coordena as ações. Mas ele não pode estar um órgão como superintendência dentro de uma coordenadoria, dentro de uma secretaria, ou algumas regiões, olha só, Macaé, Araruama e Silva Jardim são secretarias. Sim. As demais, eu acho que nenhuma são. Acho que não, acho que são superintendência, coordenadoria. Tudo assim. A gente teve uma época, não foi nesse agora. Eu questionei alguma coisa, mas eu acho que foi no outro plano que a gente estava vendo de contingência, de vigia de desastre, vigia de água, vigia de desastre. E aí uma pessoa, na hora que a gente falando, que aí se baseia nesse plano, se baseia no estadual, certo? Nos municípios, e aí é o que eu falei. Mas a gente aqui não tem questão de vigia de água, vigia de desastre. Temos. Nós temos casas em costas de morros, não só Cabo Frio, como Arraial, como Búzios. Nós temos casas que tá crescendo uma coisa desordenada. Ali no Jacaré, o Morro do Telégrafo. Quantas casas estão crescendo ali no pé do morro? Ali, inclusive, tem um estudo do DRM. Existe um estudo feito pelo governo do estado na época com o DRM. Existe esse projeto de estudo, né, das áreas de risco a escorregamento, como Telégrafo e Morro da Guia. Morro da Guia. E tem lá tudo fotografado, dizendo o tipo de talude, o que deve ser feito, tudo isso. Isso já tem, inclusive, pronto. Tá.
Aí a pergunta... Mas não é aplicado. Não é aplicado. Já tem isso pronto. Se você chegar lá hoje, lá no Jacaré, você entrar, você vai ver hoje, você passa ali, tá aquele mato, amanhã você tem umas casinhas, pessoas... Não estou falando para ir lá tirar aquelas pessoas, porque as pessoas precisam. Mas ali está sendo feita uma coisa desordenada. É igual o morro da Coca-Cola no Arraial, um monte de coisa. Por que tem agora, nessa última chuva que a gente inundou tudo aqui? Aí já é uma outra questão também, que é o risco iminente também, que é o alagamento. Nós sabemos que a cota em relação ao nível do mar, né? A nossa cota de solo é bem baixa em Cabo Frio. Você tem pontos até que estão abaixo do nível do mar. Abaixo do nível do mar. Mas alguns estão assim, no máximo 7 metros. O que atrapalha muito o sistema fluvial, né? E fora que o nosso sistema pluvial está defasado em relação ao crescimento da cidade, ele tem que ser redimensionado, tem que ter manutenção, né? Porque você tem terra, areia, folha, lixo que vai entrando, ao longo dos a educação de material de construção colocado em resto de obra, que vai para o ralo também, top, tudo isso. Então você tem que fazer um trabalho, você tem locais, Manuel Correia, Jardim Esperança, Reserva do Peró, Tangará, Caminho de Búzios, Segundo Distrito. Sim. São locais que choveu muito, vão alagar e vão alagar sempre. Por quê? Porque eles não estão os 7 metros acima do mar. Eles estão bem mais abaixo. Um ponto máximo aqui, se não me engano, é 7 metros. Você tem 4 metros, até alguns lugares até abaixo. Até abaixo. Então existe verba federal para isso. Para isso. A Lei 12983 de 2014, ela prevê verba federal para obras de prevenção através da Defesa Civil. Aí... Tô dando a deixa aqui. Dando a deixa. Que isso a gente já sabe, qualquer um que entra no poder público sabe. Se nós temos verba federal, por que agora não utilizaram essas verbas federal, não se busca essa verba federal para fazer toda aquela orla de Tamoios, que aquilo da água está invadindo? Essa verba é para prevenção. Sim, olha só. A lei de reconstrução, que também tem. Também tem. E... Centro de Cabo Frio, porque se eles começam construindo essas obras de prevenção, a gente já não teria mais problemas no Tamoio, pelo tempo, que é de 2012 essa verba, certo? Não, essa é de 2014. 2014. A 2012 é a 12.608. Essa é a 12983. Nós temos, mas mesmo 2014. 2014 nós estamos com 5 anos. Não. Mais ou menos, 4, 5 anos. É de julho de 2014, ó. Acho que dia 17 de julho, 18 de julho. Não sei. Mais ou menos isso. E aí o que acontece de 2014? Acho que é julho, se eu não estou enganado, acho que é 17 ou 18 de julho de 2014. O prefeito, o secretário, seja lá o governador, seja lá o que fosse que puxasse isso, nós teríamos 5 anos, já quase 5 anos, fazendo um trabalho de prevenção nas nossas cidades. Não aconteceria o que aconteceu agora nessas últimas chuvas, que alagou e inundou tudo. Cabo Frio, São Pedro, Arraial, Búzios, tudo, certo? Foi um índice pluviométrico bem acima, né? Mas, mesmo assim, qual a intenção da prevenção? Ou evitar, ou ao menos amenizar. Amenizar. Então você já conseguiria amenizar ao menos. Né? O sofrimento da população seria bem menor e o prejuízo ao poder público seria bem menor. Né? Nós chegamos aqui até a solicitar ajuda do órgão estadual, que também não estava preparado. Nós sabemos que o Rio de Janeiro está numa situação assim, calamitosa financeira, então não teve muito que ajudar. A ajuda que houve foi só instrutiva, né? Houve uma instrução do que fazer, de como solicitar e tal, mas que não leva, né? Na prática não leva a nada. Agora, nesse momento, essa última chuva que a gente teve aqui, que Cabo Frio ficou aquele desesperador todo, Cabo Frio debaixo d'água, que fora os pontos alagados que a gente já tem normal, agora foi em todo... E a Defesa Civil ficou assim, ó. Porque não tem equipamento, não tem... Mas vou te dar um exemplo prático, bem assim, do momento agora. Rua da Torre. Lá é um trabalho também de prevenção, uma vez que ali é um problema de construção de casas numa área de concessão pública, de concessão à empresa, que é uma área de segurança, porque ali são torres de alta tensão, e que, independente da torre poder estar energizada, se um cabo se rompe, ele mata um monte de gente embaixo. Sim. Aqueles cabos aí carregam uma energia que você, a distância dele, de 2 metros de distância, você pode sofrer um raio só por ter contato de terra. Tá? Então, é uma energia muito... Ou seja, é um risco iminente. E as pessoas estão sob risco realmente. Só que, inclusive, na reunião da comissão da Câmara, eu fui lá, ela foi até presidida pelo vereador Rafael Peçanha, e a comissão estava... Adeir,
Oséias, Rodolfo Machado, aí depois chegou Alexandre, eu estou querendo citar todos para não... Né? E eu expliquei sobre isso porque eu tinha feito um trabalho de identificação e metragem do local solicitado pelo Tribunal de Justiça para uma ação que a Enel, sei lá, impetrou contra os moradores porque teria conversado já e ninguém retirou as casas. Devemos lembrar que são pessoas que não têm onde morar, em sua maioria, que construíram lá porque não tinham condição de comprar um terreno. Sim. Estava o terreno lá aberto sem uma proteção, construíram. Inclusive, isso incorre num crime. Tem o crime de invasão do morador? Tem. Mas também tem o crime, o aspecto jurídico do erro e vigilando. O que significa isso? Que é obrigação do poder público, assim como da empresa concessionária, de fiscalizar isso. Sim. E não foi feito. Aqui não foi invadido semana passada, porque lá está quase uma década. Sim. Você tem 300 casas, sei lá, nem sei dizer mais. Não, ao 300 longo, a 700. Ao longo daquilo ali você tem quase 1000 casas. Tem, viu? Inclusive foi urbanizado alguns pontos, iluminação pública e tudo mais. Iluminação pública. Ou seja, a participação do poder público na invasão, né? Você tem ali, detalhe, simples. Você tem a torre aqui, algum ponto você passa, a linha aquários mesmo. A torre, o calçamento. Tem uma praça adiante. Então, quer dizer, vamos dizer o quê? Uma conivência? Então, tem que se olhar para esses aspectos. Então, a solução tem que ser dada agora, de forma a não criar um problema social. Sim. Digamos, eu não sei o socorro de 700 casas, eu não sei quantas famílias tem ali, mas de 300 que sejam. Sim. São 300 famílias que você vai botar na rua. É um troço meio complicado. Eu até comentei isso na reunião da comissão, e a empresa disse que era inviável pelo valor do montante que teria que ser feito. Porque eu falei só, eu acho mais fácil deslocar o sistema de torres do que a rua. Sim. Mas também reconheço que o local também seria um problema, porque você tem áreas de proteção ambiental. Tá. É inviável, isso não consta no contrato de concessão. Beleza. Mas eu falei até com o presidente da Câmara para dar uma olhadinha no contrato, pois no contrato não fala em atualização de tecnologia. Se falar sobre isso, a obrigação é que aquilo não existia. Sim. Aquilo tem que ser cabeamento subterrâneo. Seria uma solução. Vamos lá. Mas ainda assim não cabe investimento, não tem como, não consta no contrato. Tá bom. Então, como é que a gente pode fazer com a população, então, para ferir menos o aspecto social? Aí eu fiquei sabendo no local, acho que foi o Rodolfo que falou sobre isso, parece que tem um empresário que tem uma grande área no 2º Distrito, lá em Tamoios, que está disposto a doar essa área para um plano de habitação. Tá aí uma solução. Então, que haja uma parceria da empresa. Aí tem até uma coisa que eu vou encaminhar ao presidente, o Rafael Peçanha, o presidente da comissão, vou encaminhar ele, um plano de trabalho para isso, tá? Que baixa custo, não onera a prefeitura, não onera ninguém. Fica muito barato, é uma maneira de trabalhar com financiamento para esses moradores virem a construir uma espécie de Minha Casa Minha Vida, específico a eles, entendeu? Porque ali, aquela parte da torre ali, é que eu te falo, aquela rua da torre ali, ela está 90% dela praticamente toda asfaltada. Ocupada e urbanizada. Ocupada e urbanizada. Você tem casas dos dois lados. É um problema grave ali. Você tem casas dos dois lados e você tem luz. E você tem água, e você tem esgoto. Inclusive relógios de marcação de energia da própria empresa. Da própria empresa. Funciona ali uma rua normal. E aquela torre no meio, linda e maravilhosa. Embaixo da torre, acho que não tem mais nenhuma casa. Embaixo mesmo não tem, não. Porque até a Coordenadoria de Regulação Fundiária já esteve algumas vezes lá e procedeu de retirada de algumas casas que estavam abaixo da torre, que realmente aí é uma situação assim extremamente crítica, né? Tá, mas olha só... Mas as outras... Sim, olha só. A torre está aqui, eu passo com a pé, aqui, ó, escorado toco no negócio da torre. Não poderia. E aí, um pé de árvore aqui e a casa aqui, a calçadinha e a casa. E aí? Você resolve o quê? A energização do metal da torre, para não haver um toque nela direto, ou da área, porque até alguns metros de distância existe esse risco. Mas, mais uma vez, se um cabo cede... Porque quando... Gostaria que a Enel, alguém ali explicasse pra gente, agora, com esse problema que a gente está tendo lá na torre, estão fazendo manutenção daquilo? Eu espero que sim. Alguém já viu? Eu quero que alguém me mostre. Alguém já viu algum
funcionário ali observando se aqueles cabos estão se rompendo? Aquilo ali está sol e chuva aberto anos. Eu não sei. Eu creio que sim, porque eu já vi, eu conheço por vídeo o trabalho de manutenção desses cabeamentos, que são malabares, os caras sim, são... Mas aí, Márcia, a pergunta que eu faço, é na Rua da Torre? Não sei. Pois é. Então, isso, o nosso problema agora é esse, a Rua da Torre. E isso é um problema que está atingindo Cabo Frio. Atinge? Está atingindo aqui Cabo Frio em todo, na Rua da Torre, porque a gente tem 300, 400 famílias morando ali, numa situação de risco. Temos um problema que a gente pode daqui a... Isso é inevitável. A gente pode estar aqui agora e um cabo estourar a qualquer momento. Pode, com certeza. E a discussão fica em torno da legalidade ou não da construção... Quem vai fazer ou deixa de fazer? E da ordem da ação judicial de retirar essas pessoas de lá, né? De reintegração de posse, de concessão, né? De concessão, porque... E ainda bem que existe esse... Só que tem um aspecto social, isso tem que ser discutido, você tem que dar uma solução. Não adianta a gente ficar discutindo, mais uma vez, o sexo dos anjos e não chegar a conclusão nenhuma. Isso é uma discussão antiga. Eu me meti nessa história em 2012, se não me engano, a primeira vez que chegou a mim isso, 2013, não me lembro mais. Quando eu comecei a conhecer o caso que já existia. Isso foi quando estourou. Quando estourou isso foi início de 2012. Início de 2012, quando começou isso, que fitava aquela... Era mudança ampla, ia passar para a Enel, e estava aquela confusão. E a Ampla estava tentando resolver todas essas questões, porque ia passar... Mudar de... Existia a exigência do Ministério Público, a solução, porque o risco existia. Sim. Então isso deve ter chegado ao ponto agora de, olha só, tem que resolver e tem que resolver. Então, aí a empresa entrou com essa ação de reintegração de posse. Só que eu vejo o seguinte, nenhum juiz, ninguém vai dar uma decisão dessa de forma... Assim, normal. Leviana. Ele sabe do problema do aspecto social. Agora, tem que ser dada uma solução. Você pode fazer o quê? Passar o trator, derrubar todo mundo, botar pra fora? Não, eu vou chegar ali agora, encostar um caminhão, olha só, você desocupou a casa, sai daqui agora, tira seus troços, bota ali na rua que eu vou derrubar a casa. Não vai acontecer. Caramba. Ou seja, não vai acontecer nada, vai continuar dessa forma. Se não for dar uma solução prática, real. Porque tem gente que está ali há 20, 30 anos. Pois é. Tem jovem que já nasceu, já cresceu, já se mudou, e os pais estão lá ainda. Então, e aí? É complicado. Mais uma vez... Foi que nem lá em Botafogo, do acampamento do Sem Teto também lá. Aquele que ficou na beira da estrada. Na beira da estrada. Pô, olha quanto tempo se arrastou. E eu falei sobre a solução daquilo na época, da área que tinha, que poderia ser deslocado o acampamento, porque ali são 2 riscos altos, Sim. que era da proximidade com a estrada de rodagem, né? E mais as duas, são 2 adutoras, a antiga e a velha também está ativa. 2 adutoras passando embaixo. Do gás? Não, de água. De Mas água. É alta pressão, você Sim, vê o que aconteceu no Rio. Então, um perigo, um risco iminente a um desastre sério com morte de pessoas. E ali eram 22 famílias só. Era. E olha... Eu nem sei se já saiu de lá. Né? Olha quanto tempo aquilo se arrastou. Agora, quando você fala em 300, 400 famílias... Eu acompanhei aquilo ali durante uns 4 anos. Esteve junto lá. Né? Ou seja, se não levar uma solução realmente cabível, de fato mensurável, acessível, não vai resolver nada. Durante os 4 anos que a gente ficou monitorando ali, eu conheci algumas famílias que acabou por conta... largando aquele acampamento ali e foi para... O Quilombola, em Araruama. Foi lá para Três Vendas, lá para outros cantos, outros foram... Eu quero um monte de gente, ficou 22 famílias só. Eu cadastrei na época. Eu fiz até uma reunião, você deve lembrar disso, a gente fez uma reunião para formar uma associação com representantes, porque ficou muito mais fácil você lidar com representantes do que com um grupo enorme de pessoas. Né? A gente fez isso até para criar esse diálogo. Eu deixei isso tudo pronto. Processo administrativo aberto, tudo bonitinho. Eu fiz uma planta do local, das casas, da onde fica. Eu fiz a medida, a metragem da estrada, para saber o local que passava cada adutora. Tudo prontinho. Agora, por que não se age? Por que se deixa para depois? Por que empurra com a barriga? Você está falando em seres humanos, crianças, idosos, mulheres, em risco iminente. Então, por que? E se existe solução? Se tem como corrigir o problema, por que não fazer? Márcio,
Quando eu gosto de conversar com você, porque você explica bem as coisas. Porque quando eu falo, outra pessoa fala, às vezes as pessoas não levam muito. Mas quando é um especialista falando no assunto, que você estudou para isso, você tem formação para isso. A questão da nossa defesa civil, municípios e Estado. O que você acha disso hoje, como que está funcionando? É o que eu te falei, não há investimento porque não há obrigatoriedade. Nós temos hoje, a Lei 12.608, um Sistema Nacional de Defesa Civil, você tem uma Política Nacional de Defesa Civil, mas você não tem um programa específico à defesa civil, como a saúde tem, como a segurança pública tem, que tem uma obrigatoriedade de porcentagem de arrecadação para investir, ou uma verba federal para projetos específicos. Não existe nada para a defesa civil. Então ela fica na mão do quê? De um profissional comprometido para executar alguma coisa, contando com a atenção do chefe do executivo. Se alguma parte dessa não há um bom entendimento, que é o que a maioria das vezes acontece, ou você tem alguém que não tenha tanta especialização, se colocar lá para passar o tempo, aqui não acontece nada não, aí bota o cara lá. Bom, na Indonésia não acontecia nada também, né? Sim. Quando aconteceu, matou mais de 200 mil pessoas. Lá no paraíso. Então o que acontece é isso. E o que acontece? A Defesa Civil Municipal, ela é independente, ela não é subordinada à Defesa Civil Estadual. Elas trabalham em conjunto, em harmonia, assim como a Secretaria Nacional de Defesa Civil. Não há subordinação. Nós vivemos num país federativo. Então há uma independência federativa entre os municípios, estados, governo federal e Distrito Federal. Não há subserviência nesse caso, né? Mas trabalha em conjunto. Então você tem conhecimento para contar. Quando falhar, quando não for possível resolver a nível municipal, você terá a ajuda do Estado, da Defesa Civil Estadual, que é do Corpo de Bombeiros, e o governo do Estado, e quando for necessário também, ou concomitantemente, com o governo federal, pela Secretaria Nacional de Defesa Civil. Mas são independentes. O município não é subordinado, mais uma vez. Sim. Então o coordenador, o gestor do órgão municipal de defesa civil, ele é subordinado ao prefeito. Ele é o chefe da Defesa Civil Municipal. Ou seja, quando você tem eu vou entrar numa seara meio política, meio complicada, eu prefiro não falar sobre isso. Eu vou falar sobre a questão da gestão militar ou civil no órgão municipal. Que eu vejo assim, o civil ele não tem a subserviência militar com relação ao município. E o órgão é municipal, ele deve obediência ao prefeito. Não é interessante você ter um gestor que seja subordinado a um órgão militar. Isso já passou. A Lei 12.608 trouxe justamente isso, para trazer essa independência de trabalho. Quem é que está na ponta do problema do desastre? É o município. Né? E nós não temos um órgão militar no município, municipal. Não temos. Nós temos isso. O Corpo de Bombeiros, o CBMR, é do Estado. De todos os outros estados. É um órgão estadual. Então você não pode nem sequer legislar uma lei complementar envolvendo. Eles. Isso é inconstitucional. Você pode contar com a ajuda, mas uma parceria. É o mesmo que acontece em questões, como nós vimos há pouco tempo, dos ambulantes com uso de GLP. Sim. Nós não tínhamos uma solução para isso. Aonde se falava nisso no Brasil era com a proibição, pelo desconhecimento de como trazer segurança a essa atividade. Entendo. Não tenho conhecimento, proíbe que tem que trazer segurança. O Ministério Público obrigou a isso. Só que eu levei como trazer segurança e os caras poderem trabalhar com segurança. Ali eu levei até mais. Na lei que eu propus, no projeto de lei, na minuta de lei que eu encaminhei ao sindicato, ela constava inclusive um artigo em que falava sobre o curso de qualificação, inclusive em primeiros socorros e boas práticas. Eu ia fazer esse curso de graça, inclusive. Eu vou fazer a eles, que eu vi que ficou da mesma forma. E isso traz um ganho turístico. O turista saber que na praia, todos os ambulantes que estão ali, que não é dessa forma que está hoje, sim, os que estão ali detêm conhecimento de primeiros socorros. Olha que legal isso. Acho que toda a população deveria ter esse conhecimento, mas de você ter alguns profissionais, trabalhadores no local que têm esse conhecimento, e mais de educação ambiental, de boas práticas, para saber como tratar, não deixar o lixo na praia, ajudar a limpar, a colher, casca de coco, isso constava tudo na lei, da coleta separada, tudo isso. Agora, não foi dessa forma que ela foi levada, ela foi reencaminhada do Executivo para a Câmara, já modificando, suprimindo coisas sérias de segurança e colocando coisas que não tem nada a ver. E depois na própria Câmara sofreu modificações, acabou
sendo substituída por outra que, sinceramente, o intuito não foi alcançado. Essa lei ficou, desculpe os amigos, mas ficou um engodo. Sim. Ela não traz a devida segurança. Só para dizer que tem uma lei. Então, eu quero fazer esse curso de qualificação para eles. O Luciano Melo, que é um cara muito interessado, muito aguerrido com essa causa do sindicato, dos ambulantes, ele está junto comigo nisso. Eu vou fazer o curso de graça para eles, porque pelo menos eu sei que a minha parte foi cumprida. Sim. Eu vou levar essa qualificação a eles, de segurança, prevenção de incêndio, desastre e boas práticas. Né? Porque, Márcio, quando a gente, naquela época que a gente estava Deu uma volta aqui. Uma volta. Quando a gente estava acompanhando aquele pessoal que você falou dos acampamentos ali, na beira da estrada. Uhum. Lembro que foi proposto até fazer cursos de primeiro socorro para a população, para a gente aprender isso. Igual quando nós estávamos conversando outro dia, eu moro numa área que, a gente voltando ao assunto de novo, mas que isso envolve a defesa civil. Eu moro numa área de alagamento, de coisa. Só eu moro ali naquela casa há 23 anos. Construí aquela casa ali. Comprei o terreno. Aí a gente se enquadra no erro da prefeitura. Se eu sei que a prefeitura sabe, aqueles terrenos que a gente tem ali, alguns foram doados, prefeito que doou para algumas pessoas. Criou-se um loteamento e aí a maioria depois, algumas pessoas ganharam o lote ali e depois outros foram vendendo. Eu tenho aquilo ali há 23 anos. Então você imagine... Emaús, Parque Eldorado 3, a Reserva do Peró, são tudo área que a gente sabe que alaga. E mas ninguém, a maioria ali não foi, o Parque Eldorado 3 começou tipo uma área de invasão e aí foram construindo. Só que se a prefeitura sabia que era de invasão, quando tinha 10, 12 casas, que seria mais fácil você alocar aqueles pessoal em outro lugar. Por que a prefeitura não fez isso? A prefeitura foi lá do jeito que estava aquele chão, mal e porcalhadamente, colocou uma camada de asfalto de calçamento. Mas é assim que surgem as favelas em todos os locais. Inclusive no Rio de Janeiro tem um problema. Sim. O Rio de Janeiro, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, é a única cidade do mundo em que a encosta é povoada pelo pobre e embaixo pelo rico. Porque qualquer lugar do mundo, a encosta é o lugar mais valorizado. Mas lá é uma área de proteção ambiental. Mas o erro é vigilando o assistencialismo podre, né? Porque não é assistência social uma coisa, assistencialismo é outra coisa. O assistencialismo e a demagogia política, a exploração política do voto, permitiu o quê? Que se formasse favela em tudo, né? Você vê... O mesmo acontece... Aqui, você chega em algumas cidades do sul, no sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, você chega em algumas cidades, é o que você falou. Você vê as encostas do morro, aqueles casarão, aquelas mansões, lugar mais bonito, né? Para se ver do alto, né? Aí você chega aqui no nosso Rio de Janeiro, é o contrário, é o barraquinho a laje da favela, que tem uma vista maravilhosa, o panorama da cidade. Rio de Janeiro é a única cidade do mundo que você mora no 6º andar de um prédio e leva tiro de cima para baixo. Sim. Então, é complicado quando a gente fala disso. E aí o que, para mim, a pessoa que eu mais me espelho, que eu procuro saber de tudo, da Defesa Civil de Cabo Frio, é você, Márcio. Porque você tem um conhecimento, você chega e explica pra gente o que está acontecendo e o que não vai acontecer, o que pode acontecer. Porque nós não temos aqui dentro de Cabo Frio, nós não temos. É como você falou, houve não sei se foi erro, o que houve, que a Defesa Civil ela tem que ser uma secretaria própria, não subordinada. Ligado direto ao prefeito. Ligado direto ao prefeito. Tem que ser secretaria. A secretaria que é ideal, né? Nós aqui temos o Corpo de Bombeiro, que é estadual, é nível estadual. E ele não tem atribuição da parte de prevenção. Não tem. O bombeiro é para o resgate na hora. É resposta. Então, quer dizer, e a gente continua, e as nossas cidades no entorno, a gente vai ficar prejudicada enquanto não se fizer uma mudança. Espero que algum que esteja nos assistindo, prefeito que vai continuar, prefeito novo que entrar, estamos aí às portas das eleições, e que alguém olhe para essa parte que
interação de municípios. Cabo Frio, São Pedro, façam interligação. Porque quando acontece alguma coisa em Cabo Frio, ele respinga no Arraial, respinga em Búzios, respinga em São Pedro. Foi legal você falar sobre isso. Existe até um trabalho, um amigo meu, o Wilson, alguns colegas de Defesa Civil, a gente já pensou em fazer isso. É uma espécie de consórcio de trabalho em relação à Defesa Civil. Até porque nós temos aqui na nossa região, em algumas regiões também, é chamado de um fenômeno urbano de conurbação. O que é isso? É um ponto do município em que dois municípios se mesclam e você quase não identifica onde começa um e termina o outro. Porto do Carro é um ótimo exemplo para isso. Sim. Você tem rua em Porto do Carro, que um lado da rua é Cabo Frio, outro lado é São Pedro Aldeia. São Pedro Aldeia. Né? Então, o que seria esse trabalho? É um trabalho de integração no sentido de por lei e esse acordo entre prefeitos que acontecia? Chama a Defesa Civil de Cabo Frio. Você chega lá, não, aqui é São Pedro Aldeia. Liga para São Pedro Aldeia para avisar a Defesa Civil de lá. Não. Então você já pode até agir ali, inicia o trabalho, avisa, e ele chegou lá, já iniciou o trabalho aqui, eu estou aqui, agora está na sua mão. Quem ajuda ainda? Sim. Mas você hoje legalmente não pode fazer isso. Você tem vários pontos de Cabo Frio, entre Cabo Frio e Araruama, em São Jacinto, você tem ali em Porto do Carro, você tem vários pontos que tem quando você fala em Porto do Carro, agora nessa última chuva foi muito engraçado. Eu moro no Tangará, fiquei ilhada, né? Como você sabe disso. Aí eu tenho uma irmã que ela mora em Porto do Carro. Ela mora desse lado aqui, a casa dela é Cabo Frio. Do outro. A minha outra irmã mora em frente é São Pedro Aldeia. As casas delas são assim, ó, de frente. Só tem uma rua dividindo. E aí, a luz da minha irmã aqui vem em Cabo Frio, a daqui vem em São Pedro. E aí, minha irmã fala mesmo assim, gente, eu moro em Porto do Carro. Aí, quando a gente está conversando, ela fala, eu moro em Cabo Frio, eu moro em São Pedro. É uma Só coisa... que uma vizinha da outra. É de frente. A minha irmã, ela quando tá assim, ela sai na porta de casa e ela chama a outra assim, ó, de frente. É só atravessou a rua, que mora ali perto do mercado, ali, aqueles mercados. Então, quer dizer... Você tá em Cabo Frio, São Pedro, peraí que eu tô indo pra Cabo Frio, até dessa rua. Entendeu? Então é uma coisa assim... que não tem lógica. E você esbarra nessa situação. Ali certamente. A gente, tocando agora no assunto, não só a Defesa Civil, mas tudo em Porto do Carro, a gente esbarra nessa situação. Por quê? Porto do Carro, esse lado aqui é Cabo Frio, aqui é São Pedro. Alecrim também é a mesma coisa. Acontece isso também. Aí, tipo assim, parte do Alecrim, ele não é asfaltado, ele não tem isso, não tem aquilo. Por quê? Não asfalta essa rua, essa estrada, porque ela pertence a São Pedro. Mas os moradores, 90% dos moradores, que são em torno de 6 a 8 mil moradores, eu acho que agora já está quase chegando a 8 mil moradores, desses 8 mil moradores que você tem ali dentro do Alecrim, 90% dele, o título é de Cabo Frio. A conta de luz é de Cabo Frio. E aí o que acontece? Aí eles ficam nessa briga política, que Cabo Frio não faz aquele asfalto porque... é uma atribuição do outro município. E o outro município, por sua vez, não faz o trabalho porque não tem, como que se diz? Tem condições financeiras. Não tem condições financeiras, não tem voto, não tem, como é que fala? IPTU não tem nada. Tem o abandono daquela população, aquela comunidade ali, porque pelo baixo eleitorado, né? Isso acontece, pois é. Apesar que Tamoios tem uma expressividade em eleitorado e, no entanto, não tem tanta atenção quanto deveria ter, né? Sim, Tamoios está ali agora na faixa de uns 25 mil... Eleitores. Moradores 25... são 40 e tantos, né? Moradores estão na alta temporada... Não, fixo. Fixo estão em torno de uns 45, 50 mil. Isso, é o que eu imaginei. Quer dizer... a alta temporada chega para 120 mil. E a maior parte da arrecadação é por lá, né? Sim. E aí dos royalties, né? Dos royalties. E aí tem esse problema. Tamoios, o problema é seríssimo ali, né? Inclusive, eu já ouvi alguns discursos de algumas pessoas de Tamoios reclamando da falta de atenção, e eu já vi alguns, eu não vou citar de que área é, mas falar, mas a aplicação de recurso é igualitária. Você vê que o equipamento público, realmente, hospital, escola, você tem. Mas não é só isso. A atenção política do executivo vai além disso. Você tem a parte de urbanização, de coleta de lixo, de obras de manutenção, iluminação, rede fluvial. Isso, a meu ver, é que é a demanda maior de Tamoios. E isso foi deixado de lado. A própria praia, aí teve a ressaca, quebrou a calçada, está lá recuperando. Mas e a obra de contenção para evitar que isso aconteça? Eu não fui lá ver, não posso dizer se está sendo feito isso ou não. Mas eu acho que não. Uma vez está sendo consertado só um trecho. Reconheço
que o município tenha dificuldade financeira, então só vai fazer a parte ali imediata, tudo mais. Mas, mais uma vez, existe uma verba federal destinada a obras de prevenção. Se nós temos um problema recorrente, né, cíclico, né, vamos dizer assim, que quebra, você vê lá o Pontal de Tamoios? Sim. Aquele Pontal vai sumir. O mar está carregando ele, aquela praça uma hora vai sumir, se não for feita uma contenção ali. Isso tudo pode ser trazido verba através de lei federal, para fazer essa obra de prevenção e terminar. E a obra é simples, Socorro. Eu sei. Não é nada demais. O sistema para evitar o mar bater ali, para não quebrar mais, não é nada demais, tá? Claro, você vai gastar ferro concreto numa extensão enorme, mas o projeto é muito, muito, muito simples e não afeta a beleza do lugar, a questão ambiental. Basta o poder público querer fazer. Saber também, né? Saber, eu acho que nem só o poder público, eu acho que até os vereadores, se eles quiserem buscar isso, eles podem trazer para o município. Deputados, nós temos hoje deputados agora. Vereador não. O vereador ele pode encaminhar mensagem legislativa com relação a isso. Mas que a gente vai providenciar isso. Existe caminho para isso. A gente vai providenciar. A mensagem legislativa vai chegar ao executivo, mas você tem que ter a parceria do Estado, né? Por emenda parlamentar, ou simplesmente do município, mais uma vez, utilizando essa prerrogativa da obra de prevenção e solicitar isso diretamente ao governo federal. Sim. Existe uma infinidade de projetos e dinheiro, está fugindo a minha palavra, fomentos federais, olha, e até há pouco tempo internacionais, que agora não temos mais, que não foram utilizados, mas para serviços e obras que trazem um benefício muito grande ao município. E não foi solicitado, não foi executado por falta de conhecimento. Uma pena. É muito triste isso. Mas fazer o quê, né? Márcio, pena que eu... Só um minutinho, se der tempo, só mais 10 segundinhos. 10 segundinhos. Deve chegar, porque já começou em alguns sites, aquele negócio de fake news. Sei. Já teve tsunami que eu cobri até a Ponte de Niterói, nunca vi isso. A Defesa Civil sofre com isso, então eu já vou ajudar os companheiros da Defesa Civil falando sobre isso. Alguns sites estão falando do asteroide, já 3 de outubro, não sei se você já ouviu falar nisso. Já, esse 3 de outubro... 2007 FT3, que vai passar muito perto. Isso é fake news. Ele vai passar de fato um pouquinho mais próximo, mas em 2068. Ele vai passar a 50 mil quilômetros de distância, muito acima da órbita do satélite. Agora, em 2167, realmente ele vai passar a 25 mil quilômetros de distância. Aí é preocupante. E já pode carregar satélite junto. Mas olha, 2167, 150 anos quase para frente. Ou seja, dia 3 de outubro isso não procede. Esse asteroide está longe para burro. Então, isso é mais uma fake news que eu já estou alertando já. E que eles estão colocando. Primeira mão. Que todo mundo, o mundo inteiro, tomar cuidado, que não sei o que 3 de outubro vai passar tão baixo que pode arrastar muita coisa, isso, aquilo, e fenômeno. Márcio, é uma pena que o nosso programa está acabando. Suas considerações finais, meu amigo, que você vai voltar aqui mais vezes. Vai ser um prazer. E olha só, uma coisa que eu quero chamar a atenção da população. Seja participativa. Quando houver reuniões, quando houver eventos, palestras, audiências públicas, sejam participativos. Vão a isso, porque lá vocês vão buscar informações com o que realmente acontece no seu município, o que está sendo proposto como solução e até propor alguma coisa e falar sobre mais alguma coisa que não tenha sido dita nessa audiência, nas reuniões e nas palestras que são oferecidas. Se façam presentes, sejam participativos para que nós tenhamos um real crescimento do município. Não veja, o conhecimento é tudo. Você ter conhecimento é quando você busca os seus direitos e tem conhecimento das demandas do seu local e que pode levar também os seus problemas e do seu bairro, do seu município. Então seja participativo, isso é muito importante. Mais alguma coisa? Não, tá bom. E eu agradeço a presença do Márcio Sorém, ele amigão. A gente está sempre se encontrando nesses trabalhos, nesses eventos, desde 2010, 2011, por aí. Ele está aqui, à frente de tudo, resolvendo muita coisa. Quando eu preciso de ajuda, tirar dúvida de alguma coisa, eu sempre estou em contato com ele. E ele vai voltar mais vezes aqui. Pelo menos ele falou que vamos melhorar um pouquinho o tempo agora, né, gente? E eu sou uma pessoa muito friorenta e não dá para ficar com esse frio muito tempo, não. E obrigada a todos e até semana que vem. Obrigada, Marcos. Obrigada a toda a equipe aqui, nossa produção. Conceição, que está aqui do lado, nossa, veio aqui nos ver. Obrigada a todos e
Bom final de semana a todos. É preciso ter força, é preciso união, força comunitária, força da integração. É preciso ter força, é preciso...